Durante a contagem decrescente de Ano Novo, a Helena sussurrou em voz alta. A tua irmã não consegue gerir as próprias finanças. Tu vais resolver isso. Apenas 1.250 euros por mês. O Manuel soltou um riso trocista. Se não concordares, não voltes aqui. Eu dei um gole no meu champanhe. Então este é o meu último gole aqui. E no momento em que a Helena começou a mover-se na minha direção durante a contagem decrescente, sentiu como eletricidade estática no ar. Ela espera sempre por uma plateia. Precisa sempre de um público, mesmo que as pessoas nem percebam que estão a assistir. Eu estava encurralada entre a ilha da cozinha e as portas de vidro que davam para o pátio. Meio copo de champanhe numa mão, o meu telemóvel vibrava com mensagens de Feliz Ano Novo vindas de pessoas de quem eu realmente gostava. Ela aproximou-se como se fosse algo casual, mas eu sabia melhor. A Helena só se aproxima quando quer alguma coisa. Faltavam 10 segundos no ecrã, gritos, faíscas das estrelas luminosas, bolhas de champanhe. A voz do Manuel, algures no fundo, já arrastava as palavras depois do terceiro copo de uísque. Ela inclinou-se com aquele sorriso falso que usa para fotografias, levantou o copo como num brinde, e disse algo que eu nunca iria esquecer. A tua irmã não consegue gerir as finanças. Tu vais resolver isso. Apenas 1.250 euros por mês. 7 segundos. Não reagi. Não de imediato. Não por fora. Mas senti o sangue desaparecer da minha cara. Ela não sussurrou como se fosse um pedido embaraçoso. Disse-o como se já estivesse decidido, como se fosse apenas uma formalidade, um aviso, como se eu tivesse perdido um memorando e ela estivesse a fazer-me um favor ao atualizar-me. 5 segundos. Ela continuou. A voz baixa mais cortante. Disse que não era caridade, era família. Que eu tinha tido sorte durante demasiado tempo. Que agora era a altura de eu assumir responsabilidades e fazer algo significativo com o meu sucesso. Que a Beatriz estava a passar por uma fase difícil e que a mãe já não conseguia carregá-la sozinha. Que o Manuel se recusava a ajudar e que tudo recaía sobre ela. A não ser, claro, que eu finalmente quisesse comportar-me como a irmã mais velha. 3 segundos. Olhei para ela, em silêncio, ainda a segurar o copo de champanhe. Foi então que acrescentou que já tinha prometido a Beatriz que o dinheiro começaria a vir este mês. Não no próximo, não mais tarde. Não, agora. 2 segundos. O Manuel nem desviou o olhar da televisão. Apenas resmungou. Se não concordares, não voltes aqui. Mas eu dei um gole no champanhe. Então este é o meu último gole aqui. A meia-noite chegou. Os fogos de artifício explodiram no ecrã. As pessoas gritaram. Alguém deixou cair um copo. A Beatriz chamou o meu nome do outro lado da sala como se tivéssemos 12 anos e estivéssemos prestes a tirar uma fotografia de família. Eu não me mexi. Fiquei ali, com o sabor do champanhe a ficar amargo na boca, enquanto Helena voltava para o meio da multidão como se me tivesse dito apenas que sobremesa ia sair dali a pouco. Ninguém reparou em nada. E isso foi o que mais doeu. Toda a gente ria, abraçava-se, servia bebidas, como se a minha mãe não tivesse acabado de tentar prender-me a uma espécie de fatura mensal embrulhada num golpe de culpa, 1.250 euros, só porque sim. A Beatriz apareceu minutos depois com um grande sorriso e os braços abertos. Abraçou-me como se não tivesse sido previamente informada. Como se não soubesse que estava prestes a tornar-se uma despesa mensal para mim. Eu não a abracei de volta. Saí antes da sobremesa. Em silêncio, sem despedidas, sem explicações. A viagem de carro para casa foi completamente silenciosa. Sem música, sem podcasts, apenas o som distante dos fogos de artifício. Pensei em todas as coisas que já tinha pago sem sequer refletir, compras, pedidos aleatórios por transferência, emergências de última hora que nunca tinham parecido verdadeiras emergências até agora. Já não era sobre o dinheiro. Era sobre a expectativa. Sobre a sensação de que eu lhes devia algo. A forma como a minha mãe dissera tudo como se fosse um direito adquirido. A forma como Manuel nem pestanejou. A forma como a Beatriz sorriu como se eu fosse apenas uma linha do orçamento dela. Nessa noite, tomei uma decisão. A partir de 1 de janeiro, deixaria de ser a opção fácil. O plano B. O multibanco emocional. Sem mais transferência e surpresa. Sem mais pode só cobrir isto até para a semana. Sem mais culpa. Eles iam ver quem eu era quando deixasse de tentar conquistar um lugar naquela casa. E, pela primeira vez em anos, eu até estava ansiosa pelo novo ano. Eles estragaram-me aquela noite. Mas não faziam ideia do que tinham começado.
O dia 1 de janeiro não chegou com ressaca nem com um único arrependimento. Apenas um longo silêncio, aquele tipo de silêncio que parece estranho depois de anos de obrigações constantes. O meu apartamento estava frio, limpo, e ainda cheirava ligeiramente a vela de eucalipto que eu tinha acendido antes de sair de casa na noite anterior. Abri o frigorífico. Leite de amêndoa, ovos, uma única garrafa de rosé. Sem bolo que sobrara, sem culpa, apenas clareza. Então chegou a primeira mensagem. 9h12. A Beatriz. Olá, a mãe disse que tu vais tratar da minha renda este mês. Envio-te a informação novamente caso tenhas perdido. Amo-te. Sem ponto de interrogação. Sem se estiver tudo bem para ti. Sem obrigado. Apenas uma confirmação, como se estivéssemos a correr folhas salariais. Não respondi. Limitei-me a olhar para o ecrã, lembrando-me de como ela me tinha abraçado à meia-noite como se fossemos melhores amigas. Entretanto, aparentemente, eu tinha sido inscrita como patrocinadora financeira dela. Ao meio-dia, a Helena enviou-me uma folha do Google Sheets. Sim, uma folha de cálculo literal. Era colorida, etiquetada, intitulada Plano Doméstico Mensal 2025. Sob janeiro, a amarelo e a negrito, lia-se: Catarina, 1.250 euros, renda da irmã mais telemóvel mais seguro do carro. Ela já tinha planeado o resto do ano também. Cada mês tinha notas diferentes, época de impostos, compras de regresso às aulas, fundo de Natal. Senti-me enjoada. Não pelo dinheiro, mas pela ousadia. Aquilo não era um pedido. Nem sequer era uma conversa. Era uma fatura. Eles tiveram a audácia de agendar a minha generosidade. E depois, quando pensei que já tinha visto tudo, a Helena enviou outra mensagem. Precisamos que isto funcione sem problemas. Estás numa posição para ajudar, e está na altura de deixares de agir como se estivesse sozinha. Essa frase ficou presa na minha cabeça. Deixar de agir como se estivesse sozinha. Eu estava sozinha. E eles eram a razão pela qual permanecia assim. No dia 2 de janeiro, iniciei a primeira fase. Abri todas as contas, todos os débitos diretos, todas as subscrições, todas as faturas ligadas aos nomes ou moradas deles. Entrega de supermercado? Eliminada. Amazon Prime. E, consequentemente, a conta familiar de Spotify deles. O plano de telemóvel em que estavam há anos, no meu nome, suspenso. Parecia cirúrgico. Frio, talvez. Mas necessário. Eles notaram depressa. No dia 3 de janeiro, a Helena ligou. Eu deixei tocar. Depois enviou uma mensagem. Espero que não estejas a ser dramática sobre o que discutimos. Isto é a tua família. Não viras as costas à família. Apaguei. Na manhã seguinte, o Manuel ligou. Nem tentou ser agradável. Disse que eu estava a ser cruel. Que já me tinha esquecido de onde vinha. Que a Helena agora chorava todas as noites e que a culpa era minha. Que a Beatriz era demasiado sensível para lidar com este tipo de estresse. Que eu era a única pessoa capaz de manter esta família unida. E depois disse a parte silenciosa em voz alta. Tu és a que tem dinheiro agora. O que mais vais fazer com ele, Catarina? Gastá-lo contigo? Essa parte fez-me rir, porque sim, eu ia gastá-lo comigo, pela primeira vez em anos. Não ia justificar cada euro. Não ia dividir o meu salário em 3 partes e fingir que era nobre. Não era. Era apenas sobrevivência disfarçada de dever. Nesse mesmo dia, a Beatriz publicou um vídeo num café no centro. Botas novas, pestanas novas, a levantar uma mimosa como se não tivesse acabado de esperar que eu cobrisse a renda dela. E foi aí que tudo fez sentido. Aquilo não era um momento de desespero. Aquilo era o normal para eles. Era o sistema que tinham construído. Eu nunca os estava a ajudar. Eu estava a financiar um estilo de vida do qual se recusavam a crescer. Por isso, não liguei, não respondi. Deixei-os contorcer-se. A 5 de janeiro, o tom das mensagens mudou. Agora era: Estás bem? Estamos preocupados contigo. A Helena até tentou incluir a Rosa, para me fazer sentir culpada. A minha tia enviou: A tua mãe está mesmo a sofrer. Eu sei que ela pode ser intensa, mas ela ama-te. Não a afastes. Mas eles não estavam preocupados comigo. Estavam preocupados com o buraco nas carteiras deles, porque, pela primeira vez, a torneira estava fechada e eles não sabiam funcionar sem ela. E eu estava a dormir melhor do que em muitos anos. Na segunda semana de janeiro, o silêncio deles mudou de ofendido para estratégico.
Eu conhecia o padrão. Quando a culpa não resulta, eles recuam, recalibram e voltam com um novo ângulo. Eu já tinha visto aquilo antes, mas nunca tão silencioso, nunca tão calculado. Ao início, eram só pequenos toques da Beatriz. Nada sobre dinheiro, teria sido demasiado óbvio. Ela tentava aproximações suaves. Olha, como era aquele site que usavas para os voos? Ainda vais àquele salão na Baixa? Aleatório, mas lembras-te daquela sopa que a mãe fazia quando estávamos doentes? Cada mensagem era como uma linha de pesca lançada numa água que ela já não conseguia ver. Eu nunca respondi. Não porque estivesse zangada. Simplesmente porque já não lhes devia explicações. Essa foi a mudança. Eu antes sentia que tinha de justificar cada decisão. Agora não lhes devia nada. No dia 9 de janeiro, tudo escalou. A Helena apareceu no meu escritório. Eu vi através da parede de vidro do átrio, ali parada como se tivesse passado só para almoçar, bem arranjada, a agarrar a grande mala bege como se fizesse parte da encenação. Sorriu a recepcionista e pediu por mim usando meu nome completo. Vi tudo pelas câmaras enquanto a recepção me ligava. Não desci. Fiquei sentada à minha secretária ao ouvir o telefone tocar. Eventualmente, a recepcionista deu-lhe um sorriso educado e um cartão de visita que ela não queria. Quase esperava uma cena dramática, talvez lágrimas, talvez gritos, mas não. Ela saiu sem espetáculo. E isso assustou-me mais. Uma hora depois, recebi uma mensagem. Não podias mesmo descer para ver a tua mãe, nem 5 minutos? Sem raiva, apenas aquela desilusão silenciosa que era a lâmina mais afiada dela. Não respondi. Nessa noite, deixou um voicemail. Disse que estava preocupada, que eu estava a mudar, que talvez as pessoas com quem eu me andava a rodear me estivessem a transformar em alguém fria, egoísta. Lembrou-me de que família é para sempre e que ninguém corta o sangue a menos que haja algo de errado com essa pessoa. Algo de errado com essa pessoa. A 13 de janeiro, comecei a receber mensagens de familiares, parentes distantes com quem mal falava. A Rosa, que vivia em Tampa, enviou uma mensagem pelo Facebook. Perguntou se eu estava bem e acrescentou que a Helena soava desfeita ao telefone. Outra prima, a Cláudia, enviou um e-mail com o assunto questões de família. E isso bastou para eu o apagar sem o abrir. Eles não estavam a contactar por minha causa. Estavam a ser mobilizados. A Helena estava a construir o seu caso, a criar uma narrativa. Catarina, a filha ingrata que abandonou a família em dificuldades depois de ter dado o salto. Ela girava uma versão da história onde ela era a vítima e eu a vilã. A filha generosa que se tornou fria. E eu deixei. Por que discutir a versão dela só iria alimentá-la? A melhor coisa que podia fazer era ficar em silêncio. Deixá-la falar. Deixá-los todos falar. A 15 de janeiro, a temperatura emocional no meu apartamento tinha mudado. Já não verificava o telemóvel obsessivamente. Já não acordava com medo de qual seria a próxima desculpa deles. Eu estava, de facto, calma. Fui à aula de yoga. Fui buscar comida para levar para casa sem sentir culpa. Voltei a ler. A liberdade financeira era boa, mas a liberdade mental, essa era impagável. Depois veio o dia 19. A Helena enviou outro e-mail. Desta vez, o assunto era: temos de falar. Isto é sério. O e-mail era longo. Começava com mais culpa. Como estava magoada. Como estava confusa. Depois mudava subitamente de direção. Tivemos de atrasar alguns pagamentos. O seguro do carro vence esta semana. A pontuação de crédito da tua irmã está em risco. Ela já foi humilhada o suficiente. Por favor, não me obrigues a escolher entre as minhas filhas. Não é justo para nenhuma de nós. E, finalmente, a frase de fecho. Tu podes estar bem, Catarina, mas o resto de nós não está. Por favor, não tornes isto mais difícil do que precisa de ser. Mais difícil do que o quê? Mais difícil do que carregá-los enquanto fingiam que era minha função? Mais difícil do que engolir cada indireta sempre que eu não fazia o suficiente depressa o bastante? Não respondi. Em vez disso, imprimi o e-mail e sublinhei essa frase a vermelho. Depois colei-o na parte de dentro da porta do meu roupeiro, para nunca me esquecer do que aquilo realmente era. No dia 20 de janeiro, o ar entre nós estava gelado. Sem chamadas, sem mensagens, sem lembretes de aniversários, nada. E, pela primeira vez, percebi que eles estavam a planear algo. Aquilo não tinha acabado. Era apenas uma pausa. Por que pessoas como a Helena não param quando batem numa parede? Esperam até tu voltares a abrir a porta. E eu sentia-o. Algo estava a aproximar-se.
Mas eu estava pronta. Janeiro terminou como uma cortina a cair na última cena de uma peça falhada. Silencioso. Desajeitado. Eu não via nem falava com nenhum deles há mais de um mês. Pensei que a tempestade tivesse passado, que talvez tivessem simplesmente seguido em frente, voltado a sobreviver à custa de quem conseguissem sugar. Mas chegou o dia 2 de fevereiro. Um domingo. Recebi uma mensagem da Helena, do nada. Jantar de família esta sexta-feira. Só nós. Nada de estranho. Vem a casa. Sem desculpa. Sem explicação. Apenas uma ordem, o mesmo tom que usava quando eu era adolescente e ela precisava que eu limpasse alguma coisa. Não a pedir, a esperar. Fiquei a olhar para aquilo durante muito tempo. Não sei o que me fez dizer que sim. Talvez curiosidade, talvez arrogância. Talvez uma parte de mim quisesse vê-los a tentar fingir normalidade depois de tudo. Mas, acima de tudo, queria olhar para eles nos olhos e lembrá-los de que eu já não era a mesma Catarina em torno da qual tinham organizado as rotinas deles. Disse-lhe que iria. Na sexta-feira à noite, estacionei em frente à casa onde cresci. O revestimento parecia mais desbotado e a luz da varanda piscava como se não tivesse sido mudada há meses. A Helena abriu a porta antes de eu sequer bater. A maquilhagem impecável, a louça boa na mesa, música a tocar baixinho na coluna da cozinha. O Manuel recebeu-me com um sorriso forçado e uma palmada no ombro, como se tivesse sido treinado. A Beatriz abraçou-me como se nada tivesse acontecido. Todos agiram como se estivéssemos de volta a 2018 e eu tivesse apenas regressado para uma visita de fim de semana. O jantar foi esparguete demasiado cozido, pão de alho e tiramisu comprado no supermercado. Mantiveram a conversa leve, a falar sobre um vizinho novo que tinha sido preso por uma razão vaga e sobre como Manuel andava a pensar pintar a salinha. Eu apenas acenava com a cabeça e dava goles na minha água, mas algo não batia certo. Tudo demasiado suave, demasiado calmo, como se estivessem a representar. Reparei nisso quando a Helena pegou no meu casaco e o pendurou ela mesma. Ela nunca faz isso. Reparei quando o Manuel não parava de olhar para o telemóvel debaixo da mesa e, de repente, parou. E reparei mesmo quando a Beatriz se levantou a meio da refeição, pediu desculpa e desapareceu lá para cima durante 15 minutos. Estavam à espera de alguma coisa ou de alguém, mas nada aconteceu. Terminei o jantar. Trouxeram café. A Helena acendeu uma vela. Chegamos até a rir-nos uma vez à custa da coleção estranha de gnomos de jardim de um vizinho. Quando finalmente me levantei para ir embora, ninguém protestou. A Helena apenas me entregou o casaco e deu-me um abraço que soube mais a despedida do que a qualquer outra coisa. Só na manhã seguinte percebi o que eles tinham feito. Abri a mala por volta das 9 da manhã para tirar o cartão do banco. Não estava lá. Revirei o apartamento todo. Bolsos do casaco, mesa da cozinha, quarto, nada. Fui ver o e-mail e, claro, lá estava. Levantamento de 1.600 euros. Local, multibanco da Avenida Central. Hora, 22 horas e 47. A hora exata em que eu estava na cozinha com a Helena a ajudá-la a arrumar, enquanto a Beatriz ia buscar qualquer coisa lá em cima. Eles não roubaram o cartão. Emprestaram-se dele, só o tempo suficiente para o esvaziar. Fiquei a olhar para aquela operação como se estivesse a ver a vida de outra pessoa. Achei que ia ficar furiosa. Achei que ia pegar no carro, voltar lá, gritar, ameaçar, talvez até apresentar queixa. Mas não. Sentei-me à mesa da cozinha com uma chávena de café e percebi uma coisa que até a mim me surpreendeu. Eu não queria o dinheiro de volta. Estava farta. Deixei-os ficar com os 1.600 euros. E, em troca, eu queria silêncio. Queria paz. Queria que soubessem que tinham conseguido a última vitória deles, e que isso lhes custaria qualquer acesso futuro a mim. Tinham levado o que queriam. Mas desta vez, fizeram-no à frente uns dos outros. Foi coordenado. Final. Esse foi o movimento deles. E agora era a minha vez. Porque, quando se rouba alguém que já deu tudo o que tinha, não sobra nada para tirar. Só coisas para perder. Não liguei. Não enviei mensagens. Nem sequer cancelei o cartão. Limitei-me a deixar a operação ficar lá, 1.600 euros levantados no multibanco a 5 minutos da casa dos meus pais. Sem talão, sem pedido de desculpa, sem rasto. Deixei-os ficar com aquilo. Esse foi o acordo que fiz em silêncio, naquela manhã, enquanto tomava o café. Eles recebem um último pagamento, em troca, eu desapareço do ecossistema financeiro deles para sempre. A Helena deve ter pressentido qualquer coisa. Na segunda-feira de manhã, mandou mensagem como se estivesse tudo bem.
Não soube tão bem estarmos todos juntos outra vez? Parecia como antigamente. Temos de repetir em breve. Fiquei a olhar para aquilo durante algum tempo. Não porque estivesse tentada a responder, não estava, mas porque quase fiquei impressionada. A atuação tinha sido tão suave. Fez-me pensar em quantas vezes já teriam feito aquele tipo de coisa antes. Quantos jantares, quantas prendas, quantos pequenos momentos de coração aberto em família que, na verdade, tinham sido preparados à volta de tirar-me alguma coisa. Não respondi. Fui trabalhar. Comprei uma salada. Vivi a minha vida. Mas quando cheguei a casa nessa noite, abri o portátil e comecei a fechar portas. O cartão do banco tinha sido apenas o início. Ao longo dos anos, eu tinha, sem reparar, criado um canal por onde eles iam drenando tanto que provavelmente já se tinham esquecido de que não era deles. Abri primeiro a lista de subscrições. A minha conta Netflix, 5 perfis, apenas um era meu. Eliminado. Quem é? Desapareceu. Amazon Prime. E, com isso, a conta familiar de Spotify de que todos se aproveitavam. Fechada. Até o plano de armazenamento do iCloud que, de alguma forma, fazia cópia de segurança de toda a galeria de fotos da Beatriz. Cortado. Depois fui mais fundo. Eu tinha adicionado o telemóvel da Helena ao meu plano da Mel há anos. Essa doeu admitir. Também andava a pagar-lhes a internet de casa desde que se tinham mudado. Qualquer coisa sobre a conta antiga não ter sido bem transferida. Débito direto, automático. Cada fio financeiro que tinham atado a mim, por mais pequeno ou antigo que fosse, foi cortado nessa noite. Já passava da 1 da manhã quando acabei. Não senti culpa. Senti-me limpa. Eles não repararam logo. A terça-feira passou. Depois a quarta. Na quinta-feira à tarde, a Beatriz lá mandou mensagem, finalmente. Olá, a tua internet também foi abaixo? As aplicações de streaming não funcionam. A mãe diz que a conta deve estar atrasada outra vez. Fiquei a olhar para aquilo e não disse nada. Deixei-os fazer o diagnóstico. Deixei-os perceber. Nessa noite, recebi uma chamada de um número desconhecido. Não atendi, mas a mensagem de voz chegou. Era o Manuel. Não soava zangado, pelo menos no início. Soava cansado. Disse, num tom calmo, que a televisão por cabo tinha sido desligada, a internet estava embaixo e que ele não conseguia entrar em nada. Depois, a dureza começou a aparecer na voz. Disse que, se eu estava a fazer aquilo por ressentimento, só estava a magoar as pessoas que me amavam. E então veio a frase que me disse tudo o que eu precisava de saber. A tua mãe disse, estás a fazer um statement. Nós percebemos. Tu és a que tem dinheiro. Tu mandas. Parabéns. Agora volta a ligar esses serviços, por amor de Deus. Esse voicemail ficou ali, por reproduzir, na minha caixa de entrada. Encaminhei-o para o meu e-mail, guardei-o e, depois, apaguei-o do telemóvel. Na sexta de manhã, a Helena enviou um e-mail com o assunto. Ganhaste. Eram 3 parágrafos. O primeiro era açúcar. Estamos orgulhosos de ti. Estás a ir bem. Sempre foste determinada. O segundo era ácido. Mudaste. Ficaste fria. O teu sucesso isolou-te. O terceiro era uma ameaça subtil embrulhada em falsa elegância. Aceitamos que precisas de espaço. Vamos respeitar isso. Mas lembra-te, fechar-nos a porta diz mais sobre ti do que sobre nós. Fiquei muito tempo agarrada a essa frase, porque ela tinha razão, dizia mesmo algo sobre mim. Dizia que eu finalmente tinha aprendido a proteger-me. Nesse fim de semana, fui a um brunch. Comprei umas botas que andava a namorar há semanas. Não verifiquei o saldo da conta antes de pagar. Não senti o peso das contas de mais ninguém na minha carteira. Na segunda-feira, nenhum deles tinha voltado a contactar-me. Sem mensagens, sem chamadas, sem novas emergências falsas. Finalmente, tinha-lhes caído a ficha. Eles já não conseguiam chegar a mim. Não porque eu os tivesse bloqueado, não bloqueei, mas porque sabiam, lá no fundo, sabiam mesmo, que aquele jantar tinha sido o último ato. Aqueles 1.600 euros roubados foram a taxa de saída deles. Eu tinha sido a rede de segurança deles durante anos. Mas agora tinha a dobrado e guardado as 7 chaves. Eles podiam chamar-me fria, má, até sem coração. Eu não era nada disso. Eu estava apenas, finalmente, cansada de fingir que ainda éramos uma família. Eles nunca admitiram nada. Nunca pediram desculpa. Nunca tentaram devolver o dinheiro.
Nem sequer uma desculpa falsa do tipo não sabia ou pensei que fosse o teu cartão suplente. Nada. Só silêncio. E esse silêncio estendeu-se por mais tempo do que eu imaginava que fossem capazes. No final de fevereiro, já tinha passado mais de um mês desde o jantar, desde o roubo, desde o momento em que cortei o último fio que me ligava a eles financeiramente. Sem mensagens. Sem chamadas perdidas. Sem versículos bíblicos cheios de culpa da parte da minha mãe. Nem sequer aqueles "como vai o trabalho" que enviavam quando queriam preparar mais um pedido. Desapareceram. Não completamente, mas taticamente, como um exército em retirada a reorganizar-se atrás de uma parede invisível. Eu conhecia o funcionamento deles. Aquilo não era rendição. Era recalibração. No silêncio, eu esperei. Uma parte de mim esperava algo grande. Uma confrontação, um colapso emocional, talvez até uma mensagem de grupo cheia de falsos discursos espirituais sobre perdão. Mas não. Eles desapareceram para debaixo da terra. E, nesse vazio, eu comecei a respirar outra vez. Comecei a notar quanto do meu tempo orbitava à volta deles. As mensagens da Helena às 21 horas a perguntar pela encomenda online dela. A corrente interminável de pedidos da Beatriz, compras, Uber, sempre em números redondos. O Manuel a ligar no fim do mês só para confirmar como eu estava, com uma menção casual de que a conta da luz tinha vindo alta. Tudo isso desapareceu. Era como se tivesse estado a arrastar um trenó cheio de peso durante anos e só então percebesse que podia desapertá-lo. Limpei o meu apartamento de cima a baixo. Voltei a cozinhar. Dormi. Dormi mesmo. Não aquele semissono em que estamos à espera da próxima exigência cair. Sono real. Marquei uma viagem de fim de semana sozinha ao Porto. Comprei um casaco que andava a namorar desde dezembro. Sem hesitações, sem culpa. Aquele casaco costumava ser a conta de telemóvel de outra pessoa. Agora era meu. Mas mesmo enquanto tudo acalmava, o silêncio começou a causar uma comichão subtil. Por volta da segunda semana de março, uma conhecida, alguém com quem eu não falava há anos, enviou-me mensagem no Instagram. Começou vaga, mas depois disse que tinha encontrado a Beatriz numa festa. E, aparentemente, o meu nome surgiu. Ela escreveu: "A tua irmã ainda está muito abalada com tudo. Disse que tu mudaste. Que estás má agora. Mais fria do que ela alguma vez te viu. Ela disse que tu nem reagiste quando ela chorou no jantar. Chorou. Aquilo nunca aconteceu. A Beatriz nunca chorou naquela noite. Saiu da mesa a sorrir e desapareceu lá para cima, provavelmente para copiar o número do cartão. Não respondi à mensagem. Tirei um screenshot e guardei numa pasta no meu telemóvel intitulada Prova de que eu não estou louca. Eles não estavam apenas em silêncio. Estavam a reescrever a história. Na versão deles, eu era sem coração, inacessível. Eu não tinha ajudado porque não quis, não porque eles tinham tirado de mim sem pedir. Na versão deles, era uma família amorosa que fez um pequeno erro, e eu era a vilã que os castigou para sempre. Está bem. Que contém essa versão. Que se sentem juntos e falem sobre como eu mudei, porque eu mudei mesmo. Eles asseguraram-se disso. Eles pensavam que estavam a roubar alguém mole, alguém que tinham educado para se sentir responsável pelo conforto de toda a gente, alguém demasiado assustada para se afastar. Mas calcularam mal. Aqueles 1.600 euros não foram uma vitória. Foram o recibo da última ponte que queimaram entre nós. Eles conseguiram o que queriam, um último pagamento. E eu consegui o que precisava, clareza. Por isso, agora, quando alguém os menciona, eu limito-me a dizer: espero que estejam bem. Nada mais. Não desabafo. Não me defendo. Não explico. Deixo que o silêncio fale por mim. Porque afinal, nada assusta mais pessoas como eles do que perceberem que já não têm acesso. Nem ao teu dinheiro, nem ao teu tempo, nem sequer à tua raiva. Eles achavam que podiam magoar-me tirando de mim. Mas a única coisa que realmente tiraram foi o lugar que tinham na minha vida. E eu deixei que o ficassem a guardar.